Ah, e lembrando, cidadania, é claro, né, que envolve muito mais coisa, não é só o direito de votar não, mas o direito de votar, o voto feminino, o sufrágio feminino é uma característica muito importante da cidadania. E por muitos anos, as mulheres foram excluídas de participar das decisões políticas e também de escolher os seus representantes. E em muitos casos, também foram proibidas de se candidatar. Resumindo, historicamente as mulheres foram excluídas do ambiente político, porque o ambiente político também, historicamente, ele é associado ao universo masculino. E isso vem desde lá da Grécia Antiga, né? Se a gente for pensar quem era o cidadão, por exemplo, na cidade de Atenas, nós vamos lembrar que o cidadão, ele só fazia referência a homens maiores, né, da cidade de Atenas, ou seja, atenienses. As mulheres eram excluídas. Então, essa característica de excluir as mulheres das participações políticas, isso é muito antigo, né? Isso vem lá da antiguidade, inclusive. Bom, gente, e é justamente por conta desse cenário que as mulheres tiveram que lutar muito pelo direito de votar, né? Não foi simplesmente assim, ah, vem cá, vou te dar o voto feminino. Não, né? A história é muito mais longa que isso, né? Porque essa história pelo voto feminino, seja no Brasil e em outros países, ela vai envolver luta, ela vai envolver protestos, ela vai envolver marchas, ela vai envolver partidos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil foi colonizado em 1500 e a discussão sobre o voto e o voto só foi instaurado em 1824 por Dom Pedro I. Mas naquela época, ele determinou que só alguns cidadãos poderiam votar. Ele considerava que existiam cidadãos ativos e cidadãos inativos. E as mulheres, os pobres, eram esses cidadãos inativos. Portanto, não tinham direito ao voto. Só podiam votar homens brancos que tivessem poder econômico, ou seja, que possuíssem, que tivessem bens. Bom, gente, essas mulheres que lutaram pelo direito de votar, elas ficaram conhecidas como sufragistas. E o movimento das sufragistas, ele começou lá na Inglaterra no século XIX. E aí, só para vocês terem uma ideia, o voto, de uma maneira geral, o voto feminino, ele começa a ser articulado no final do século XIX, tá? Mas a maioria dos países vão conceder esse voto feminino ao longo do século XX, mas a gente tem casos de países que só vão, né, promulgar aí o voto feminino no século XXI. Quer ver? A Nova Zelândia ela promulgou o voto feminino no finalzinho do século XIX. Já os Estados Unidos, por exemplo, foi ali na década de 1920. E o caso do Brasil, que é o caso que a gente vai estudar aqui, aconteceu no ano de 1932. Então isso vai mudar. Se você pegar outro caso, né, o caso da Arábia Saudita. Gente, a Arábia Saudita, ela deu direito de voto às mulheres em 2015, ou seja, esses dias. E aí, gente, como eu falei, o voto no Brasil, o decreto do voto feminino, oficialmente, ele chega em 1932. Naquele contexto, eles acreditavam que as mulheres não eram capazes de formular uma opinião, que não podiam opinar em temas políticos, não podiam ter participação no parlamento e que deveriam ser tuteladas ou pelo marido, ou por irmão, pai, filho, e o único direito civil que elas tinham era o direito à herança. Quer dizer que até 1932 as mulheres não podiam votar, né? E aí a gente se pergunta, como é que isso era possível?
né? O que as pessoas alegavam para excluir as mulheres desse direito tão importante que faz parte da cidadania, da prática da cidadania? Essa viola tinha quebrado o braço, ficou mais ou menos 5 anos encostadinha. De 1987 a 1982, eu comprei a minha primeira guitarra. Uma guitarra facinha, personalizada, e uma graviola que comprei nas casas pernambucanas em Paranaguá. Em 1993, eu escolhi a dedo um violão com corda de nylon numa loja em Londrina. Não me lembro a marca, mas era um violão já da linha profissional que custava em torno de uns R$700 naquele tempo. Era um sábado, peguei o carro, fui buscar. Quando cheguei na loja, o vendedor já havia vendido o violão para um padre, com medo de perder a venda caso eu não fosse buscar o instrumento. Aí, me ofereceram um Clafter, com corda de aço, que estava na moda naquele tempo. E toquei nele por uma década, até 2013. Quando, com uma condição melhor, acabei comprando outro Clafter de nylon. Usei esse instrumento por mais 4 anos, de 2013 a 2017. Ele está guardadinho num caser e passou a ser o meu segundo violão. Isso porque em 2018 eu comprei outro instrumento. Eu busquei em Curitiba um violão eletroacústico japonês, da marca Takamine, modelo E30. Com o conforto do nylon, eu esqueci completamente do Clafter, com corda de aço, no qual toquei por uma década. Até que em 2019, por ocasião da pandemia, estando mais por casa, fui retirá-lo do caser. Percebi que havia quebrado o braço. Provavelmente o caser caiu, ele deu algum solavanco, enfim, e por estar com cordas, ocasionou o rompimento do braço do instrumento. Eu pensei em fazer uma restauração, enfim, porque ele já tem ali uns descascamentos, descamamento do degradê dele, por conta de lá quando eu comprei, ainda ali no início, não tinha as devidas experiências para acondicionar, guardar o instrumento, então deve ter pegado umidade e ocasionou isso. Pensei em fazer uma restauração, partindo primeiro do braço, depois quem sabe do corpo do instrumento, acabei deixando por ali, enfim. E nesse ano de 2023, com o meu aniversário, eu pensei em restaurar o braço e trazer ele de volta no jantar do meu aniversário, ocorrido no mês de julho. Mas fiquei temeroso porque tinha pouco tempo para me readaptar à questão ali da toda a textura, a tensão que tem um instrumento de aço. Peguei ele, dou luthier um mês depois, no mês de agosto, e me surpreendi com a leveza das cordas desse instrumento. E aí, eu pensei, merece esse instrumento, a volta dele, uma live, pra gente falar de um tema pertinente e também demonstrar a sonoridade desse instrumento que me acompanha desde o ano de 1993. Portanto, são 20 anos, 2 décadas. E agora eu fiz uma restauração e essa é a primeira música que eu vou gravar. Estou aqui para passar o som para o culto à noite. 2 músicas eu vou fazer aqui, certamente cairão como uma luva para esse violão.